Helder, o Zelensky veio falar sobre prioridades do governo dele. E entre as prioridades não está vá do verbo passado, tá? Preocupações com o aquecimento global e os problemas climáticos que assolam o país e com Política voltada para o meio ambiente não estava entre as prioridades. Não era isso que eu queria falar também. Ele admitiu que os estudos alertavam sobre tragédias no Rio Grande do Sul. Foi assim, basicamente, o que aconteceu? Chegaram lá com os estudos para o Eduardo Leite, falaram, ô Dudu Milk, beleza? Beleza? Tchê, entra aí. Entrou, e aí falou, cara, tem aqui uns estudos aqui que estão alertando que vai ter tragédia no Rio Grande do Sul. Porra, é mesmo? Mas e aí? Não, e aí que vai acabar tudo aí, cara. Vai encher de água, vai ter desmoronamento, vai ter alagamento, 2/3 do estado vai ser atingido. Porra, tenso, né, mano? Mas enfim, não faz parte da nossa agenda. A nossa agenda aqui, ela foca na austeridade, então a gente não pode fazer muita coisa. Vamos falando, vamos ver aí, vamos ver se vai acontecer mesmo, né? Às vezes nem acontece. Vocês ficam aí com toda essa questão de urgência climática e meio ambiental. Às vezes nem acontece nada. Acaba o meu mandato e aí fica a trolha para o próximo trouxa que vier governar o Rio Grande do Sul. Vamos levando. Não precisa não. Não, como isso aí, cara? Guarda isso aí, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Negócio de clima, de ambiente, tem nada a ver, mano. Tá exagerando também, hein? Vocês ficam aí dando muita atenção para esse tipo de estudo. Tá tudo bem, cara. O Guaíba tá podre, mas tá bem, entendeu? Pessoal trampando muito lá na Carlos Gomes, nosso Faria Limers, tá tudo tranquilo. Quando tiver erva mate aqui pro Zelensky, e enquanto o Beira-Rio e o estádio do Grêmio estiverem cheios, isso que importa no nosso estado, certo? Cheio de água, né? Cheio de água. Hoje, né? Hoje é essa a situação. Ele não teve a noção de fazer políticas ali que pudessem resguardar, né, o que viria a ser ali essa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, né? Estava preocupado com outras coisas, realmente. A gente tem um vídeo em que ele admite. Ele simplesmente admite, Helder. Não estava. É admissão de crime, na verdade, né? Se a gente vivesse não vivesse numa anomia total, sim, o Zelensky ia perder o mandato. Ia perder o mandato e ser preso ainda. Porque é uma admissão de culpa mesmo. Bom, você tem esses estudos, eles de alguma forma alertam, mas o governo também vive outras, né, pautas e agendas. A gente entra aqui no governo, o Estado estava sem conseguir pagar salário, estava sem conseguir pagar hospitais, estava sem conseguir pagar os municípios, né? A agenda que se impunha ao Estado aqui era especialmente aquela vinculada a restabelecimento da capacidade fiscal do Estado para poder trabalhar nas... E se tiver menos gente, se morrer mais gente, precisa pagar menos também, né, Helder? Parece meio que a ideia do Bolsonaro, né? Quanto menos gente, menos a gente vai ter que pagar menos previdência, né? Também, né? Também pode acontecer, é uma ideia. Então... Sim. Não, óbvio. Aquele pensamento austericida de Paulo Guedes. O cara começa a olhar a planilha de Excel, começa a ter uma ereção, vendo que quanto menos pessoas vivas no estado, melhor para ele, né? Ele vai ter menos gastos também. E no caso da pandemia, por exemplo, foi um grande negócio ter 700 mil CPFs a menos no Brasil. Cancelados. As pautas básicas. Então, alertas que estejam sendo feitos são ouvidos, mas eles se deparam com uma situação agora absurdamente crítica que naturalmente vai dar para eles um outro grau de importância, não apenas aos olhos do governo, mas da sociedade como um todo. Cara, o grande problema e talvez o que a gente tenha de diferente do governador Eduardo Leite é que ele é burro e ele fala as coisas que ele não deveria falar, né? Ele não percebe onde ele não tá percebe, como falou das doações que deveriam parar, porque senão o comércio seria prejudicado, e agora, falando abertamente que recebeu todos os alertas, fazer uma política preventiva ali do Estado, não, decidiu não fazer.
porque o que interessa era a recuperação fiscal do Estado, né? Mas sem pessoas e sem comércio e sem possibilidade de você ter plantações, como agora com os alagamentos, de ter comércio, não tem. A recuperação fiscal acabou de vez. Agora você se fudeu de vez. As pessoas não entendem. Mas o bom, eu estou falando bom assim, de um jeito para a gente, sabe, entender a cabeça desses neoliberais, né? Porque ele fala, ele não está nem aí, Helder. Ele não está nem aí, sabe? Parece que a gente estava falando do Gabigol, não está nem aí para a carreira dele, veste a camisa do Corinthians jogando num outro time, não está nem aí, não sabe o que está acontecendo. E ele fala, o Tchelenski fala, cara. É impressionante, assim, né? Que ele tenha, que ele não entenda o buraco que ele entrou, né? Falando as coisas que ele vem falando. Exatamente. E agora ele não tem agenda nenhuma e nem governo, porque quais eram essas outras agendas que eram mais importantes do que fazer a prevenção para desastres ambientais? As outras agendas, elas incluem sucatear o Estado para vender a iniciativa privada, reduzir repasse de verbas aos hospitais vinculados ao Estado, enxugar o serviço público, arrochar salário de professor, aprovar obra em área de preservação ambiental, o que acaba levando a um cenário muito mais catastrófico do que a gente poderia estar vivendo nesse momento, tá? É um atestado de incompetência, mas também é uma confissão de crime de responsabilidade. Isso seria, numa situação de normalidade, o suficiente para o pedido de impeachment. Seria suficiente para pedido de impeachment. Ele está confessando que em prol de vidas, que em prol de trabalhos, de imóveis, tá? Pessoas que perderam tudo, ele beneficiou aqueles que financiaram o governo dele, porque as agendas são essas. Tá muito óbvio desde o início que as agendas são essas. Aí você tem, por exemplo, um retrato do liberal brasileiro que não se diz bolsonarista. O cara pensa assim, não se colocando como bolsonarista, ele não se assume bolsonarista, o Eduardo Leite. Seria aí, né, de acordo com a imprensa, de acordo com a direita tradicional, um dos quadros para renovar o campo da direita brasileira. Sendo que, só porque ele fala um pouquinho mais bonitinho, o pessoal já compra essa história de que não, ele é diferente, o que ele propõe é diferente. Eu sei que o sarrafo na direita é lá embaixo, tá? É lá embaixo. O nível é péssimo. Se vai para o estado do lado, que é Santa Catarina, é o Jorginho Melo. Ou seja, já piora a situação um pouco. Se você vai para o estado do lado. É pior que o Eduardo Leite, o Jorginho Melo. E aí, só que assim, aí como ele tenta se vender dessa maneira, né, como uma renovação da direita, muitos caíram nesse conto. Mas o que ele propõe na prática que é diferente de um Paulo Guedes? Nada. Tá? Em prol do mercado, o cara rifou a população do estado que ele governa. Porque é isso que ele acabou de confessar. Foi ouvido, ele foi avisado, tá? Tudo que aconteceu agora já havia previsibilidade. Não é a primeira vez que o Rio Grande do Sul passa por algo parecido nos últimos anos, tem ocorrido com uma certa frequência, e ele passou um atestado de incompetência, não é governador novo. Ele está no 6º ano do mandato dele, ele se ausentou do mandato dele lá em 2022 para tentar alçar voo presidencial, não conseguiu, foi queimado no PSDB pelo próprio João Dória e agora está passando esse atestado de incompetência. Esse é o Eduardo Leite, que tenta se vender como algo muito diferente do bolsonarismo, só porque não come farofa caindo nas pernas, só porque não fica xingando os outros, só porque fala de forma um pouco mais empolada, bonitinha, fez um media training ali, o Eduardo Leite, tá? Por isso que ele tenta se vender de forma diferente, mas na prática qual que é? A jogada dele política é a mesma. Ele acabou de confessar que não é diferente, é a necropolítica em seu estado mais brutal.